Capítulo 6º. Da revisão. Artigo 146. Poderá ser requerida revisão do processo administrativo, de que resultou pena disciplinar, até 2 anos após transitada em julgado a decisão, quando se aduzirem fatos ou circunstâncias novas suscetíveis de inocentar o requerente. Parágrafo 1º. Tratando-se de servidor falecido ou desaparecido, a revisão poderá ser requerida por quaisquer das pessoas constantes de seus assentamentos individuais. Parágrafo 2º. Não constitui fundamento para revisão a simples alegação de injustiça da penalidade, sendo exigida indicação de circunstâncias ou fatos não apreciados no processo original. Parágrafo 3º. Aplicar-se-á ainda revisão, no que couber, o disposto nos artigos 101 e 109. Artigo 147. A revisão correrá em apenso ao processo original. Parágrafo único. Na inicial do pedido de revisão, o requerente indicará dia e hora para inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 148. O pedido de revisão será encaminhado ao prefeito, que designará uma comissão de 3 membros para acompanhar o processo. Concluído o encargo da comissão, em prazo não excedente a 60 dias, será o processo, com o respectivo relatório, encaminhado ao prefeito. Parágrafo único. O prazo de julgamento será de 30 dias, podendo, antes, a autoridade determinar diligências, concluídas as quais se renovará o prazo. Artigo 149. Julgada procedente a revisão, será tornada sem efeito a penalidade imposta, restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos. Parágrafo único. Da revisão processual, jamais poderá resultar agravação da pena. Título 6º. Da Seguridade Social do Servidor. Capítulo 1º. Disposições Gerais. Artigo 150. Os benefícios assistenciais ao servidor compreendem: inciso 1º. Auxílio natalidade. Inciso 2º. Salário família. Inciso 3º. Auxílio funeral. Inciso 4º. Auxílio reclusão. Seção 1ª. Do auxílio natalidade. Artigo 151. O auxílio natalidade, observando-se os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº 2.120, de 19 de setembro de 1984, será devido: inciso 1º. A servidora gestante, pelo parto. Inciso 2º. Ao servidor, pelo parto de sua mulher ou companheira. Seção 2º do salário família. Artigo 152. O salário família será devido, mensalmente, aos servidores que tenham remuneração inferior ou igual a R$ 560,81, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, menores de 14 anos ou inválidos. Parágrafo 1º. O limite de remuneração dos servidores para concessão de salário família será corrigido anualmente pelos mesmos índices aplicados ao benefício de salário família devido pelo Regime Geral de Previdência Social. Parágrafo 2º. Quando o pai e a mãe forem participantes, somente perceberá o benefício o que tiver menor remuneração ou subsídio. Parágrafo 3º. O salário família será dividido proporcionalmente ao número de filhos sob guarda, em caso de servidor separado de fato, ou judicialmente. Parágrafo 4º. O pagamento do salário família será devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho, ou da documentação relativa ao equiparado, estando condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória, até 6 anos de idade, e de comprovação semestral de frequência à escola do filho ou equiparado, a partir dos 7 anos de idade. Parágrafo 5º.
Se o servidor não apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de frequência escolar do filho ou equiparado nas datas definidas pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração, o benefício do salário família será suspenso, até que a documentação seja apresentada. Parágrafo 6º. A invalidez do filho ou equiparado maior de 14 anos de idade do benefício motivada pela falta de comprovação da frequência escolar da junta médica oficial. Parágrafo 7º. A comprovação de frequência escolar será feita mediante a apresentação de documento emitido pela escola, na forma de legislação própria, em nome do aluno, em que conste o registro de frequência regular, ou de atestado do estabelecimento de ensino comprovando a regularidade da matrícula e a frequência escolar do aluno. Parágrafo 9º. Ocorrendo divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio poder, o salário família passará a ser pago diretamente àquele A, cujo cargo ficar o sustento do menor, ou à pessoa indicada em decisão judicial específica. Parágrafo 10. O direito ao salário família cessa automaticamente. Inciso 1º. Por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito. Inciso 2º. Quando o filho ou equiparado completar 14 anos de idade, salvo-se inválido, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário, ou. Inciso 3º. Pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade. Parágrafo 11. A cota do salário família equivale a R$ 13,48 por filho menor de 14 anos ou inválido, e não será incorporada para qualquer efeito à remuneração, aplicando-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Seção 3ª. Do auxílio funeral. Artigo 157. A família do servidor falecido, ainda que a tempo de sua morte estivesse aposentado, será concedido auxílio funeral correspondente a 0,1 mês de seu vencimento, remuneração ou provento. Parágrafo único. Em caso de acumulação permitida, o auxílio funeral será pago somente em razão do cargo de maior vencimento do servidor. Seção 4ª. Do auxílio reclusão. Artigo 158. O auxílio reclusão será devido aos dependentes do servidor recolhido à prisão, que não receber remuneração ou subsídio, desde que a sua última remuneração tenha sido inferior ou igual a R$ 560,81. Parágrafo 1º. O limite de remuneração dos servidores para concessão de auxílio reclusão será corrigido anualmente pelos mesmos índices aplicados ao benefício de salário família devido pelo regime geral de previdência social. Parágrafo 2º. O pedido de auxílio reclusão deve ser instruído com certidão do efetivo recolhimento do participante à prisão, firmada pela autoridade competente. Parágrafo 3º. Havendo pluralidade de dependentes, o auxílio reclusão será rateado entre todos, em partes iguais, sendo necessária, no caso de qualificação de dependentes após a prisão, reclusão ou detenção do participante, a preexistência da dependência econômica e financeira. Parágrafo 4º. A data de início do benefício será fixada na data do efetivo recolhimento do servidor ao estabelecimento penitenciário, se requerido até 30 dias depois desta, ou na data do requerimento, se posterior. Parágrafo 5º. O auxílio reclusão será mantido, enquanto o servidor permanecer preso, detento ou recluso, exceto na hipótese de trânsito em julgado de condenação, que implique a perda do cargo público. Parágrafo 6º. O beneficiário deverá apresentar trimestralmente atestado de que o servidor continua preso, detido ou recluso, firmado pela autoridade competente.
Parágrafo 7º. No caso de fuga, o benefício será suspenso, somente sendo restabelecido se houver recaptura do servidor, a partir da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de servidor. Parágrafo 8º. É vedada a concessão do auxílio reclusão após a soltura do servidor.